Fala aí, gente. Depois de um breve período aí de descanso para vocês e para nós também, 2 semaninhas boas. Espero que vocês tenham descansado bem, se recuperado bem e animados agora estão para dar continuidade aos nossos estudos, ainda de forma remota, mas na perspectiva, se Deus quiser, de que logo nós estaremos juntos aí, presencialmente, em nossa sala de aula, com as nossas aulas voltando ao normal, se Deus quiser, é a nossa desejo o quanto antes. Bom, gente, nós estamos hoje voltando aí às nossas aulas e queria deixar com vocês algumas orientações. Nós vamos hoje começar a estudar um pouco aí a respeito do processo de independência do nosso Brasil, né? Então eu já compartilho com vocês aí essa tela e nós vamos estudar justamente isso, que seria, né, o processo de independência do nosso país, Brasil. E lembre-se, gente, sempre que estamos deixando algumas orientações para vocês. Hoje, nós estamos começando aí o ciclo 1 do terceiro bimestre. Primeira semana do ciclo 1 do terceiro bimestre. Sigam aí as orientações para esta semana, galera. Assistir a videoaula, muito importante. Eu sei que alguns estão preferindo não assistir, pesquisar tudo na internet, mas estão se dando mal na produção acadêmica, né? Porque muitas respostas eu estou dando clarinho, clarinho aqui através da aula. E também é uma forma de você tirar dúvida assistindo essa videoaula. Legal, galera? Então assistam lá, separe esse tempinho aí para assistir brevemente a nossa aula, ok? Leiam as páginas 10 a 20 do capítulo 7, livro 2 agora. Vocês devem ter já pego o seu livro, agora páginas 10 a 20 do capítulo 7, livro 2, vocês devem ler e depois fazer as atividades das páginas 21 a 23. Como você já deve saber, essa semana nós temos fórum. Então, eu espero vocês lá no fórum, espero a sua participação e o seu contato também, através dessa novidade também que nós teremos durante a semana, de um contato aí, através de uma aula onde, ao vivo, né, estaremos juntos, pelo menos por uns 30 minutinhos. Tá legal, galera? Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa aula, que é o processo de independência do nosso país. O Brasil, né, estava passando por uma crise do sistema colonial. Na verdade, não o Brasil, mas Portugal, que era a metrópole. E essa crise do sistema colonial, ela se refere justamente ao que estava acontecendo em toda a América Latina. A América Latina era uma grande empresa naquela época de exploração. E os países da Europa exploravam aqui baseado nesse tripé, que era o latifúndio, ou seja, grandes propriedades de terra, monocultura com a produção de né, uma espécie apenas, por exemplo, açúcar, algodão, coisas desse tipo, né, e utilização do trabalho escravo. O que nós aprendemos lá no sétimo ano, e lembramos aqui também que é o sistema chamado de plantation, né? Basicamente, é assim que se funciona. Então, a América Latina, ela usava justamente desse tripé. Na América Latina, os países europeus usavam, então, desse tipo de exploração. Esse sistema, ele começa a entrar em crise devido a diversos fatores, tanto fatores externos como internos, muito semelhante ao que nós estudamos anteriormente nas independências das Américas espanholas. Veja só quais são esses fatores externos aí. Fatores externos são acontecem fora da América, né? Os ideais iluministas estavam estourando, bombando por todo mundo, e eles serão um dos fatores. Também a Revolução Francesa, que vai ser um marco nesse sentido de luta por maior igualdade, por maior liberdade para a população, né? E a independência dos Estados Unidos foi o grande exemplo para muitos países buscar a sua independência. E os fatores internos têm tudo a ver também com o que nós já estudamos. O sistema colonial certamente impedia as relações comerciais com outros países, através do Pacto Colonial, que a metrópole, desculpa, a colônia só podia comercializar com a metrópole. Então, isso impedia a relação com outros países e, e fazia com que não houvesse um desenvolvimento comercial das colônias. Então, tudo isso gera insatisfação e começam a se levantar alguns movimentos, né? Esses movimentos é o que nós vamos estudar aqui nessa aula inicialmente. São campanhas anticolonialistas, ou seja, em busca da independência. São revoltas chamadas de conjurações, que vão buscar, assim, em linhas gerais, a independência do país
em relação à metrópole, né? O que seria esse treco de conjuração? Tá? No Brasil, eu deixei uma definição para vocês ali. Refere-se às revoltas e campanhas que se estabeleceram contra o Estado e seus governantes, que aconteceram aqui no nosso país entre 1789 até 1798. Nessas, são 4 conjurações que nós estudaremos. A conjuração mineira, a conjuração carioca, a conjuração dos alfaiates, ou conjuração baiana, e a conjuração dos Suassunas, ou conspiração dos Suassunas, que vai acontecer em Pernambuco. Estudaremos, então, cada uma delas agora. Vem comigo aí, galera. Vamos lá. Conjuração mineira. Vamos falar um pouquinho a respeito da conjuração mineira. Que influências tiveram este movimento? Já dissemos para vocês. Eu acredito que vocês já devem saber. Essa imagem representa especialmente os ideais iluministas. Os conjurados, ou seja, os rebeldes, eles tiveram grande influência das ideias iluministas, que vão chegar até a colônia, até o Brasil, especialmente por meio dos seus filhos que vão estudar na Europa e acabam ouvindo as ideias iluministas e voltam aqui para o Brasil e começam a tentar implementar estas ideias aqui no nosso país. E a Conjuração Mineira teve forte influência iluminista, ok? Mas também teve a influência da independência dos Estados Unidos, galera, né? A independência dos Estados Unidos, ela foi um modelo para muitos. Veja só qual que era a ideia dos nossos amigos conjurados revoltos. Os rebeldes, eles seguiam aquela ideia. Seria possível, sim, desafiar Portugal, já que os colonos estadunidenses conseguiram derrotar os ingleses, a maior nação da época. Então, nós podemos também, certo? Outra coisa importante aqui, gente, de se lembrar, é que nessa conjuração mineira nós vimos as influências que são do iluminismo e da independência dos Estados Unidos. Agora, a participação. Esta foi uma revolta, uma conjuração da elite. A elite mineradora eram as pessoas cansadas, especialmente os produtores de ouro, estavam cansados dos grandes impostos que eles tinham que pagar. Então, esta elite mineradora é que vai liderar, né, a conjuração mineira. Tá certo, gente? Uma coisa muito importante que eu quero deixar bem claro para vocês, eu coloquei até aqui, está escrito, está bem ali embaixo, ali, ó. Atenção, conjuração mineira é considerada uma revolta das elites, sem a participação do povo. Ok? Beleza? Então, muito bem, vamos em frente então. Conjuração Mineira, ainda falando a respeito dela. Como que era para acontecer esse treco, né? Na verdade, eles queriam o seguinte, eles queriam, olha só os desejos dele, o que eles queriam? A reivindicação deles era o seguinte, independência e fim da colonização, como nós falamos já anteriormente, né? Proclamação do regime republicano. Além de se tornar independente, também queriam uma república. Liberdade de comércio e de produção de manufaturas. A liberdade de comércio, comercializar com quem eles quisessem, e agora também produzir manufaturas. Como nós estudamos anteriormente, não sei se vão lembrar, a mãe de Dom Pedro, a Dona Maria, ela havia proibido, né, a produção de manufaturas aqui no país. Então agora eles querem produzir, ok? E o perdão de dívidas com Portugal. Querem nada, né? Talvez você fale assim, não, era o desejo deles. Queriam uma vida melhor para as pessoas aqui da região. Mas o que eles não queriam, o que eles não desejavam, por ser uma revolta da elite, acho que vocês estão pensando aí, talvez alguns já manjaram. O que eles não queriam? O fim da escravidão. Por quê? Porque eles dependiam do trabalho escravo, galera. Eles não são bobos nem nada. Então, eles vão, dependendo do trabalho escravo, eles não vão alimentar esse desejo, que seria um dos principais desejos iluministas. Uma das principais bandeiras, que seria a igualdade e a liberdade. Ok, gente? Muito bem. Continuando, então, a respeito da conjuração mineira. Beleza, galera. Era para acontecer da seguinte forma. A pretensão era começar o movimento no dia da derrama. Só lembrando que a derrama era aquele momento em que a coroa portuguesa vinha para cobrar, né, aquela produção de ouro durante o ano. Se eles não conseguissem a determinada produção, aí era aplicada a derrama. Aí, aplicada a derrama, se eles não conseguissem, eles tinham que dar outras coisas, ou propriedades, como escravos, ou mesmo terras e outras coisas mais. Então, no dia da derrama, eles programaram para se rebelar. E a ideia era, de Ouro Preto, a rebelião ia se espalhar
por toda a região das Minas Gerais e, consequentemente, do Brasil. O que deu errado, galera? O que será que deu errado? Sabe o que deu errado? Apareceu um X9. O X9 foi o Silvério dos Reis. Esse X9 aí, o que ele fez? Ele acabou delatando os conjurados, os rebeldes, e infelizmente a revolta foi descoberta, a derrama foi suspensa, e aí os rebeldes tentaram se esconder. Cada um foi para um lugar tentando se esconder, mas não deu certo. Né? Aos poucos, em poucos meses aí, todos vão ser presos, e o último a ser preso é o Tiradentes, que está nessa imagem aí, relatado, pintado ali, a prisão de Tiradentes. Bom, por que só Tiradentes foi ser condenado, gente? Vai ser aplicado o que eles chamam de devassa. Devassa é um julgamento a respeito de uma revolta, né? E nessa, a maior parte deles se declararam culpados. E sobrou só para o Tiradentes. Só uma coisa, Tiradentes era o mais simples entre esses membros da elite. Ele era um alferes. Alferes é um cargo aproximadamente ali de tenente dentro do exército. Então ele não era um capitão, nem major, nem tenente-coronel, nem coronel, nem general. São cargos bem mais importantes. Ele era oficial, mas não era um oficial tão grande. Então, o que acontece? Muita gente acredita que só Tiradentes foi condenado porque pouca gente levaria a sério o movimento liderado por um simples alferes. Além disso, daí a rainha, Maria, né, ela podia se reconciliar com as elites e voltar a ter uma vida legal com eles. Mas por que depois foi cada vez mais pintado Tiradentes com essa aparência de Jesus Cristo como o Salvador da Pátria? Inclusive, hoje nós temos um feriado nosso, que é 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. A gente foi na proclamação da República. Quando houve a proclamação da República, eles procuraram um herói que representasse esses ideais republicanos. E como a Conjuração Mineira queria a proclamação da República, eles lembraram de Tiradentes. E a partir dali, as imagens representativas de Tiradentes, todas elas se parecem com Cristo, como você vê nesta imagem aí. Você até vê ali o crucifixo com Cristo na cruz, e aí depois Tiradentes, que vai ser julgado, condenado, ele vai ser enforcado, depois o seu corpo vai ser esquartejado. A cabeça dele vai ser levado para o Rio de Janeiro e as partes do seu corpo vão ser espalhadas pela cidade de Vila Rica. Então, por isso que depois ele acaba se tornando nesse herói perfeito, mas isso só vai ser feito 100 anos depois. 100 anos depois. Isso é o processo que o processo histórico faz, tá bom, gente? Então, por favor, não fica aquela ideia, quer dizer que Tiradentes parece Jesus Cristo, será que ele é o salvador da pátria? Não. Isso foi uma criação, uma invenção para que ele se parecesse cada vez mais com essa figura de salvador da pátria, tá bom? Bom, continuando então, galera. Vamos falar agora da próxima conjuração, que é a carioca. Essa é um pouco menor aí, na verdade, ela foi um levante mais intelectual do que realmente uma revolta contra os valores uma revolta e querendo a independência. Eles queriam realmente transmitir as suas ideias, que eles eram contrários a esses valores do sistema colonial, em especial a escravidão. Né? Não foi uma revolta, uma sedição assim como a Conjuração Mineira e também a Conjuração Baiana. Teve pouca simpatia pelas causas sociais, por isso não houve, né, o povo não entrou de cara nesta revolta também. Os membros todos eram da elite e como não houve assim provas de uma conspiração contra os monarcas, o movimento acabou também sem condenações. Acabou pacificamente, sem prisões, sem condenações. É assim que acaba esse movimento chamado de Conjuração Carioca. Bom, ok? O próximo movimento aí já foi um pouco maior, que é a Conjuração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, muito conhecida também por Conjuração Baiana. Qual o contexto aqui da Bahia neste momento? No século XVIII, gente, Salvador, ela tinha perdido muito, mas muito mesmo com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Ela vai se transformar numa cidade decadente politicamente falando. Né? Além do mais, gente, ela era extorquida com muitos impostos, como a maior parte do nosso país, pela corte portuguesa, e também as revoltas lá nas Antilhas, que nós estudamos no passado ali, muitos rebeldes, como aconteceu na Haiti, eles atearam fogo.
nos canaviais e tudo mais. Com isso, o que aconteceu? Alguns acreditaram que esse era o momento de produção de cana-de-açúcar, já que o preço do cana-de-açúcar está muito alto. Então vamos produzir açúcar aqui no Brasil. Eles pegam as melhores terras e começam a produzir açúcar. O grande problema é que vai começar a faltar alimento para a população em geral. E isso gera fome e insatisfação das pessoas. Esse era o contexto que Salvador estava passando neste momento aí, 1798 é a data. Né? A conjuração dos alfaiates, ou conjuração baiana, ela teve forte influência, sim, dos movimentos que nós já estudamos. Lembre lá, quais são? Vai lá, iluminismo e também independência dos Estados Unidos, com certeza. Porém, o que mais vai influenciar é justamente a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai ser contemporânea, vai acontecer no mesmo momento da Conjuração Mineira, praticamente. Só que antes, né? Na verdade, a Conjuração Mineira acontece um pouquinho antes da Revolução Francesa. Por isso, não foi influência, certamente, na Conjuração Mineira. Mas aqui, em 1798, 10 anos aproximadamente depois já do processo da Revolucionária na França, a Revolução Francesa vai ter muita influência. E esse era o período da parte chamada, o segundo etapa, ou era da Revolução Francesa, que era chamada de República Jacobina. Né? Estava acontecendo lá, onde eles estabeleceram o voto universal e a abolição da escravidão nas colônias. E isso traz muita influência ao movimento chamado Conjuração dos Alfaiates. Essa revolta, como participação, inicialmente, ela foi conduzida pela elite. Porém, as pretensões do movimento, gente, vão ganhar a simpatia do povo, que vai aderir às causas da revolta e progressivamente vai começar a participar. Certamente, gravem isso, esse movimento ele é mais popular do que a Conjuração Mineira. Tá bom? Veja aí quais serão as reivindicações dos nossos amigos da Alfaiates, que vão ser os líderes desta revolta. Neste livro aí você encontra a maior parte dessas reivindicações. Independência e fim da colonização, exatamente igual à Inconfidência Mineira. Proclamação do regime republicano, exatamente igual à Conjuração Mineira. Liberdade de comércio, também como queriam os conjurados mineiros. Agora vem a diferença. Eles querem fim da escravidão e igualdade de cor, galera. Veja que aqui está a grande diferença. Né? Então, note que aqui está a grande diferença. E outra coisa que eles queriam também era perdão de dívidas com Portugal, como aconteceu na Conjuração Mineira. O que eles não queriam era o poder da Igreja Católica na região. Eles queriam criar uma própria igreja da Bahia, uma igreja baiense. Ok? Bom, como aconteceu essa revolta aí, então vamos falar um pouquinho a respeito dela. No dia 12 de agosto, gente, a cidade de Salvador vai amanhecer repleta de cartazes como esse que vocês estão vendo aí. Né? Um monte de cartazes ali, onde eles mostravam ali o início da revolta. E o que dizia esses cartazes? Animai-vos, povo baiense. Está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo que seremos todos irmãos, o tempo que seremos todos iguais. Veja as influências iluministas ali, os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade nessa frase. Se encontra claramente. E também chama a população, conclama a população, inclusive até os africanos, os escravos, e eles seriam todos iguais. Então, logo em seguida, os rebeldes aderem a essa ideia, porém, infelizmente, acabam sendo presos, julgados e condenados em menos de um ano. Vamos dizer assim, a coroa portuguesa ela vai reprimir de forma bem rápida para evitar que aconteça qualquer coisa. E o que vai acontecer é justamente isso, em praça pública, na Praça da Piedade, no dia 8 de novembro de 1799, os 4 conjurados, que eram chamados de os principais líderes do movimento, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, eles vão ser enforcados e esquartejados da mesmo modelo que foi Tiradentes. E durante uma semana os seus corpos ficaram expostos pela cidade para, né, transmitir medo a toda a população que tentasse revoltar. Ok? E a última conspiração, ou conjuração, foi a conspiração dos Suassunas. Acontece em Pernambuco, um movimento aí com as mesmas influências iluministas, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, acontece lá em Pernambuco. A proposta principal era a independência da capitania de Pernambuco. Não era uma independência geral do Brasil em relação
a Portugal, mas só da capitania de Pernambuco. Ela foi liderada por 3 irmãos. Esses irmãos eram os irmãos Luís Francisco de Paula Cavalcante, ou os chamados irmãos Cavalcante, né? José de Paula Cavalcante e Francisco de Paula Cavalcante, que era o dono do engenho de Suassuna. Por isso o nome Conspiração dos Suassunas. Ok? Então, esses foram os líderes do movimento. A participação também teve interessante aqui, foi a diferenciação, foi a participação dos membros do clero, da igreja, nesse movimento. Por fim, né, a conspiração ocorreu, o fim da conspiração acaba ocorrendo quando houve uma denúncia anônima às autoridades, o que vai resultar na prisão dos 3 irmãos, nesse lugar ali onde vocês estão vendo na imagem aí, que é a casa de detenção em Recife, onde ficaram alguns dias os acusados de participar na conspiração. Bom, então essas foram as conspirações e revoltas que nós estudamos aí. É assim que nós terminamos a nossa aula hoje, gente. Vocês veem aí as nossas referências bibliográficas. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Espero que todos tenham uma boa semana de estudos aí, galera. Grande abraço para vocês e até mais.